E hoje acordamos aí com mais uma pesquisa da Quest, certo? Que mostra o quanto a extrema-direita, o quanto a oposição está fracassando em todos os níveis. Enquanto a oposição implode nas CPIs, Lula atinge 60% de aprovação em pesquisa. E é bom, gente, a gente falar que a oposição está usando tanto a CPI do MST quanto a CPI do 8 de janeiro. Essas CPIs, de um modo geral, elas estão sendo usadas pela extrema-direita como um gerador de memes, como gerador de cortes para as redes sociais, porque os políticos da extrema-direita eles adoram as redes sociais porque eles criam ali um palco, né, para transmitir as suas visões torpes, né? Eles tentam criminalizar, no caso do MST, eles tentam criminalizar a todo momento o movimento. Ontem, inclusive, o João Pedro Stedley, né? João Pedro Stedley, que é, digamos, é o militante mais conhecido do MST. Ele mesmo não se considera líder do MST, ele mesmo falou ontem na CPI que o MST não depende de lideranças, né? Mas o João Pedro Stedley demonstrou ontem na CPI do MST que a extrema-direita está totalmente perdida. O João Pedro Stedley, que teve um embate aí com o Ricardo Salles, se saiu muito bem, né? O Ricardo Salles, por sua vez, também se preparou, mas não se preparou no sentido de esclarecer fatos, não. Ele se preparou para tentar emparedar o Stedley na CPI. Só que o Stedley respondeu as perguntas do Salles com alto nível, respondeu as perguntas com calma, né? E, enfim, então a extrema-direita foi o único palco que sobrou para a extrema-direita foi aí as CPIs do 8 de janeiro e também a CPI do MST. Mas a Genial Quest divulgou uma pesquisa de aprovação, certo? Onde o presidente Lula, segundo a pesquisa, atingiu aí um nível recorde de aprovação, 60% de aprovação, isso em 8 meses de governo. 8 meses de governo que teve muita coisa, né? Teve coisas boas, mas também teve coisas ruins, né? Nesse intervalo a gente teve a tentativa de golpe. Nesse intervalo a gente teve aí uma dificuldade muito grande do governo aprovar as medidas, mas mesmo assim está aqui o presidente Lula com alto nível de aprovação, tá? O primeiro gráfico que eu queria mostrar para vocês era esse daqui, ó. Lembrando, gente, que a Quest ela fez uma pesquisa presencial com 2.029 eleitores, né, entre os dias 10 e 14 de agosto. A pesquisa é bem recente, uma pesquisa bem quente, né? E daqui o presidente Lula atingiu sua maior aprovação desde o início do governo, atingindo aí 60% de aprovação, né? A desaprovação, por sua vez, caiu para 35%, né? Houve uma queda de 5% na desaprovação e o número de indecisos se mantém muito baixo, em 5%. Então a gente vê aqui um cenário bastante sólido, né? Apesar do aumento na aprovação, a gente vê ainda um cenário bastante sólido, né? Com pelo menos aí um terço do eleitorado fazendo aquela oposição, né? Mas a grande novidade aqui, sem dúvidas, é o aumento na aprovação do presidente Lula, que saiu de 56% registrado em junho para 60% agora registrado em agosto. Olhem só esse gráfico, né? A desaprovação era de 40 em junho, baixou para 35, né? Então, na prática, a aprovação do presidente Lula, se a gente for comparar aqui essa boquinha do jacaré, né, 60 para 35, o presidente Lula aumentou sua aprovação em 4 pontos e diminuiu sua desaprovação em 5, né?
Então, na prática, aqui houve um aumento, uma oscilação dos indecisos de 1 ponto, né? Que era 4% em junho, agora é 5%. Certo? Agora, isso aqui é interessante também. Estratificação por região. Todas as regiões do presidente Lula está aqui registrando crescimento na sua aprovação. Isso é muito interessante, tá, gente? Isso é muito interessante. Está aqui, ó, na estratificação por região. Está claro que o presidente conquistou pelo menos aí 2 regiões que eram consideradas redutos bolsonaristas. Era o Sudeste e o Sul. Né? Sudeste e o Sul. A mudança nessas regiões é notável. No Sul, por exemplo, a aprovação do presidente subiu 11 pontos. Chegou a 59%. Isso no intervalo de 2 meses. No intervalo de 2 meses está aqui, ó. No Sul, era 48% em junho. Agora é 59%. É uma melhora significativa, uma melhora espetacular. No Nordeste, não vou nem comentar, porque a aprovação do Lula sempre é alta. Está aqui 77, 71, 71, 72. Né? Se manteve. E a desaprovação aqui, no caso do Nordeste, caiu 3 pontos. No Sudeste, em junho era 51%, agora é 55%. Um aumento aí de 4 pontos na aprovação do presidente. Já a desaprovação caiu 3. Né? A desaprovação caiu. No Centro-Oeste, gente, houve aqui, olha, a única região que houve aqui uma diminuição na aprovação do Lula foi nas duas regiões aqui, né? Centro-Oeste e Norte. Era 56% em junho, agora é 52%. Né? Mas, compensação, a desaprovação também caiu de 42% em junho para 39% agora em agosto. Por outro lado, que a gente vê aqui, é que o número de indecisos aumentou 6 pontos nas regiões Centro-Oeste e Norte. Era 3% em junho, agora é 9%. O governo tem que ficar de olho aqui também, né? Acho que é a única região aí que o governo vai ter que mexer um pouco mais aí os pauzinhos para melhorar essa aprovação. Houve uma queda aqui significativa também, né? Houve melhora nessas 3 regiões, Nordeste, Sul e Sudeste. Porém, no Centro-Oeste e no Norte, a aprovação do presidente caiu aí 4 pontos. Né? 4 pontos. Fora da margem. Né? Fora da margem. Mas continuando aqui, ó. Agora, esse aqui também é interessante, ó. Análise por escolaridade. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque isso tem a ver também com, inclusive, o engajamento do eleitorado. Na análise por escolaridade, o desempenho de Lula melhorou em todas as faixas. O presidente agora também é bem avaliado entre eleitores mais educados, tanto com o ensino médio como aqueles com ensino superior. Essa melhora do presidente entre eleitores mais instruídos tem significado estratégico para o chefe de Estado, porque são pessoas com mais influência nas redes sociais e na opinião pública. Isso aqui é verdade. A classe média, gente, nos últimos 10 anos, né, de 2013 para cá, a classe média, ela, por exemplo, estou usando aqui o exemplo da classe média, né? Mas a classe média nos últimos 10 anos, ela conseguiu ali obter um nível de engajamento nas redes sociais que foi muito preponderante para as últimas eleições, tanto nas eleições de 2014 quanto nas eleições de 2018. Então a classe média, ela deixa de ficar dependente da mídia convencional e passa a se engajar nas redes sociais, organizando movimentos políticos, criticando o governo, enfim. Então a classe média, ela conseguiu ali criar o seu sistema, digamos assim, seu sistema, não é nem sistema, mas ela conseguiu criar ali a sua, enfim, ela conseguiu criar ali uma estrutura, né, de engajamento que foi preponderante. Né? Tá aqui, ó. Até o ensino fundamental, em junho, o Lula tinha 65% de aprovação. O que aqui são os eleitores mais humildes? Né? Era 65%. Em junho, agora é 67%. Né? Em junho, a desaprovação era de 29%, caiu para 27% entre os eleitores do ensino fundamental. No ensino médio, completo ou incompleto, a aprovação do presidente subiu 3 pontos. É interessante também. De junho para agosto subiu 3 pontos. A desaprovação caiu aqui, por outro lado, 4 pontos. Era 43 em junho e caiu para 39. E o número de indecisos oscilou 2 pontos. Né? Era 4% em junho, agora é 6%. Agora esse aqui, ó. Esse daqui é o mais interessante de todos, na minha opinião, tá? Porque aqui é onde tá, gente, o eleitor mais engajado.
É o eleitor que está mais ligado nas coisas, né? Tá aqui, ó. Em junho, a aprovação do Lula entre os eleitores com ensino superior, perdão, era de 45%. Isso é em junho, tá? Agora é 53%. Então, no período aí, no intervalozinho aí de 2 meses, a aprovação do Lula subiu 8 pontos. Significativo também, né? Isso aqui também é uma aprovação, um aumento de aprovação estratégica para o governo, porque os eleitores com ensino superior majoritariamente são os eleitores mais engajados, são os eleitores que conseguem ficar mais atentos, né, com o que está acontecendo na política, no governo em si e tudo mais. Aí a desaprovação caiu 8 pontos só. Enquanto a aprovação entre os eleitores com ensino superior subiu 8 pontos, a desaprovação caiu 8. Né? E a quantidade de indecisos aqui se manteve em 3. Né? O que também é muito interessante. Né? Ó, também é significativo que Lula tenha melhorado sua performance em todas as faixas de renda. Entre os mais pobres, com renda familiar até 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.500, R$ 2.600, o presidente atingiu 68% de aprovação. O que é um nível interessantíssimo, tá, gente? Isso aqui é um nível interessante. Provavelmente nenhuma outra liderança política na história do país foi tão querida entre os mais pobres. Isso aqui é verdade. Mas é muito bom para Lula que ele tenha também crescido na classe média. Tanto nessa parcela mais humilde e mais numerosa, com renda familiar entre 2 a 5 salários mínimos, na qual ele agora tem 56% de aprovação, como entre os mais ricos, com renda superior a 5 salários mínimos, onde o petista apontou 49%. Vamos aqui prestar atenção nesse gráfico, ó, até 2 salários mínimos, né, que tem renda aí até mais ou menos até R$ 2.600. Até R$ 2.600. A aprovação do Lula subiu 4 pontos. Isso aqui é a base do eleitorado do Lula, que é aquele eleitor mais humilde. A desaprovação caiu 6. Entre quem... Aqui já é o eleitor mais classe média, né, gente? Entre quem recebe 2 a 5 salários mínimos, que é classe média baixa, digamos assim. A aprovação do Lula subiu 2 pontos, passou de 54 para 56 e caiu 3, né? E entre os mais ricos, que é o que a galera que recebe mais de 5 salários, né? Que recebe acima de R$ 6.000, a aprovação do Lula subiu 3 e a desaprovação oscilou 1 ponto para baixo. Então, aqui tá pau a pau, né? Aqui tá bem polarizado ainda, mas de qualquer forma não deixa de ser um resultado muito interessante para o governo. Nessa altura do campeonato, nos primeiros meses, o governo do presidente já está conseguindo aí dar uma reviravolta, né? Já está conseguindo aí, já está conseguindo conquistar uma parte do eleitorado que era mais resistente. Isso é muito importante, tá? Agora aqui, ó, aqui é por religião, tá, gente? Aqui é outra segmentação importante. Ó, aqui, gente, fala sobre a melhora entre os evangélicos. Os evangélicos aí que na eleição passada votaram em massa no Bolsonaro, né? O Lula ainda conseguiu abocanhar ali, digamos, 25 a 30%. O Lula conseguiu ainda pegar pelo menos um terço do eleitorado evangélico. O restante foi tudo pro Bolsonaro. Porém, aqui, ó, entre os católicos, o Lula sempre teve uma boa aprovação, então não é lá grande novidade. Mas a novidade está aqui, ó. Entre os evangélicos, a aprovação do Lula subiu 6 pontos, de 44% para 50%. Isso no intervalo de 2 meses. Isso aqui é impressionante. E a extrema-direita deve estar enlouquecendo agora, né? Porque a extrema-direita sempre usou o eleitorado evangélico como ali o seu bastião. Mas isso parece que isso está mudando. Segundo aqui a pesquisa, ó, a desaprovação entre os evangélicos caiu 5 pontos. Era 51 em junho, agora é 46. Fazendo com que essa boquinha de jacaré aqui, ó, ficasse favorável ao governo. Essa boquinha aqui de jacaré, ó, 50% de aprovação e 46% de desaprovação entre os evangélicos, né? E aqui é o geralzão, né? É a galera que não tem religião e tal, que é, enfim, tudo misturado aqui, ó. A aprovação do Lula em junho era de 59%, agora é 64%. Outra melhora significativa. E a desaprovação despencou 8 pontos. Era 38, agora é 30, né? Os dados estratificados pelos votos no segundo turno, prestem atenção, tá, gente? Mostram que os eleitores de Lula se mantêm absolutamente magnetizados pelo presidente. É a base dele, né? A aprovação de Lula entre quem votou nele é de 93%. Isso aqui é normal, mais do que normal, inclusive.
Mas o Lula também está penetrando no bolsonarismo, é aquilo que eu falei, ó. A partir do momento que o presidente consegue melhorar a sua aprovação entre os evangélicos, já é um motivo de preocupação da extrema-direita, né? E vocês aí da extrema-direita que mordam as costas, que se virem aí agora para tentar recuperar. Espero que não recuperem, né? Que vocês continuem aí fazendo essa guerra cultural isolados, enquanto o presidente Lula, ó, vai decolando aí na sua aprovação. Mas Lula também está penetrando no bolsonarismo, ele já tem 25% de aprovação entre eleitores de Bolsonaro no segundo turno, hein? Atenção Bolsonaro, atenção Tarcísio, atenção Zema, atenção toda a galera da extrema direita aí, ó. Lulinha tá conquistando todo mundo aí, ó. Outro dado importante é a forte e crescente aprovação de Lula, de 58% entre todos aqueles que não foram votar ou que votaram em branco em 2022. Aqui, ó. A aprovação entre os eleitores de Lula de 93%, não vou nem comentar. Mas o interessante é isso aqui, ó. Que a aprovação do Lula entre os eleitores do Bolsonaro subiu 3 pontos. E tá seguindo uma crescente, né, ó. Tá aqui, ó, era 15% em fevereiro. Em abril oscilou para baixo 14, em junho já teve uma subida aí de 8 pontos, de 14 para 22, agora subiu de novo de 22 para 25, né? E agora, a galera aqui que não foi votar, ou que votou branco, também tá começando a ver o presidente Lula com bons olhos. Tá aqui, ó, 54% em junho, agora é 58% que aprova o presidente, né? A avaliação geral do governo também melhorou bastante, chegando a 42% de positivo, 29% de regular e apenas 24% de negativo. Ó, boquinha do jacaré de novo. A boquinha do jacaré de novo aqui, ó, era 37% de avaliação geral do governo positiva, agora é 42%. Regular em junho era 32%, agora é 29%, isso que é do governo, tá, gente? Não é do presidente, é do governo. E negativo caiu de 27% para 24%. E os indecisos aqui, ó, que não sabem ou não souberam responder, oscilou 1 ponto. Então a boquinha do jacaré aqui de novo, ó, favorável ao governo do presidente, né? Por fim, um dos gráficos que ajudam a dar consistência a toda a pesquisa é o que traz a pergunta sobre a economia do Brasil. Em conformidade com a alta aprovação do presidente Lula, temos o percentual crescente de eleitores achando que a economia melhorou e uma parcela cada vez menor, por sua vez, que achando que piorou. Essa galera que acha que piorou é a galera da extrema-direita. É o bolsonarismo aqui puro e simples, né? É aquela base mais radical, mais extrema, perdão, tá, gente? É mais extrema, não é radical não, é mais extrema, né? Tá aqui, ó, que melhorou, subiu 2 pontos, que ficou do mesmo jeito, oscilou 1 ponto para cima, e quem acha que piorou, caiu 3 pontos. Agora esse aqui é interessante, que o governo, apesar de estar aqui, ó, seguindo essa tendência de crescimento, tá aqui, ó, era 23, 32, agora 34, mas o governo ainda precisa melhorar isso daqui, tá? O governo ainda precisa... Eu sei, gente, que assim, medidas econômicas, elas demoram um certo tempo para fazer efeito. Até chegar na ponta é todo um processo. Mas, pelo menos aqui mostra que tá no caminho. Mas, pondero aqui que ainda precisa fazer mais coisas, certo? Então, precisa fazer mais coisas aqui. Mas, no geral, gente, tá excelente a pesquisa, tá? Uma pesquisa que anima. Ó a galera aqui com o Lulinha, ó. Ó, gente, ó. Bolsonaro, tu já teve foto assim já, cara? Já teve foto assim com os trabalhadores perto de você? Ó, aqui, olha só a felicidade dos trabalhadores aqui, ó, perto do Lulinha. Ó, Bolsonaro, tu nunca vai ter isso aí, cara. Nunca vai ter isso. E outra, políticos da extrema direita, vocês nunca vão ter, ó, o carinho que os trabalhadores têm pelo presidente Lula. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês nunca vão ter o carinho, vocês nunca vão ter a empatia que os trabalhadores têm com o presidente Lula. Porque essa foto aqui diz tudo, né? Olha que Eduardo Paes também aqui, ó. Nem tinha visto Eduardo Paes aqui, tá? Mas assim, gente, Eduardo Paes também é muito popular, um político muito popular, né? Mas assim, gente, no geral, é uma pesquisa excelente pro governo, né? Uma pesquisa que dá um up aí especialmente para o presidente Lula, certo? Claro, precisa melhorar muita coisa ainda. Não tem nada garantido, né? O governo precisa continuar trabalhando aí e anunciar mais medidas, especialmente para... É muito importante, inclusive, que o governo consiga melhorar a vida dos trabalhadores, né? A galera da baixa renda,
e também a classe média, né? O governo também não pode esquecer da classe média, porque não adianta nada você melhorar a vida dos trabalhadores, melhorar a vida de quem está em cima da pirâmide e quem está no meio ficar exprimido, né? Então, vamos lembrar, digo aqui e repito que a classe média tem um alto poder de engajamento. Então, o governo tem que ficar atento também aos eleitores da classe média, tá, gente? Então, pesquisa aí, 60% de aprovação, excelente resultado, certo? Pode aumentar, claro que pode. Estamos só lembrando que estamos só há 8 meses de governo, né? E o presidente já tem isso aqui tudo de aprovação. Se continuar nesse ritmo, vai chegar ao final do ano aí com 70. Podem escrever o que eu estou dizendo. E eu estou sendo bem conservador, tá? Aqui nesse prognóstico. Se continuar nesse crescimento aí, até final do ano vai ter aí 70% de aprovação. E aí, se fechar o primeiro ano com 70% de aprovação, gente, aí ó, não tem quem possa. Não vai ter político de extrema direita que possa reverter um quadro, né, tão bom como esse daqui, tá? E vocês, políticos da extrema direita, vocês aí, bolsonaristas que estão aí usando as CPIs, gastando dinheiro público para tentar fazer palhaçada, continue aí. Continue, que tá dando muito certo. Continuem, tá dando muito certo, tá? Continua aqui, ó. 60% de aprovação. Continue aí que tá dando muito certo para vocês, tá? E é isso, gente. Forte abraço aí e até o próximo vídeo.